Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professor do século XXI, a tecnologia na sala de aula. Hoje nós vamos partilhar convosco uma ferramenta bastante completa, denominada de Nearpod e disponível em nearpod.com. Nós temos nesta ferramenta um conjunto de diferentes atividades que podemos fazer com os nossos alunos, numa sequência que eles podem realizar de acordo com a ordem que o professor estabelece. A primeira coisa que nós precisamos de fazer, à semelhança de qualquer ferramenta digital, é fazer um registro como professor. Portanto, nós temos aqui Sign Up for Free ou fazer login. Então, precisamos de colocar um endereço de e-mail, definir uma password e é dessa forma que depois acedemos à ferramenta. Então, vamos lá fazer o login, que pode ser feito usando uma conta do Google ou uma conta do Office 365 ou ainda colocando um endereço de e-mail que não esteja associado a nenhuma destas situações e definindo uma password. Os alunos, quando acedem, basta depois aqui colocarem o código de acesso que o professor vai facultar quando disponibiliza a atividade. Então, login with Google e vamos então começar a explorar as potencialidades desta ferramenta. No menu lateral do lado esquerdo, nós temos aqui My Library, onde ficam disponíveis todas as aulas que nós construímos com esta ferramenta. No menu Reports vão ficar disponíveis os relatórios quando os nossos alunos submeterem as atividades e, portanto, conseguiremos ver e corrigir as atividades dos nossos alunos. No Nearpod Library, então, nós podemos fazer uma pesquisa, seja de lições já construídas, portanto, podemos aplicar os filtros, portanto, podemos procurar lições que já foram construídas para as diferentes disciplinas e os diferentes anos e usá-las tal como estão ou editá-las, se for o caso, procurar apenas vídeos e, portanto, dentro destes vídeos podemos ainda colocar outros filtros, pesquisando por tema ou por anos de escolaridade. Então, é o repositório do Nearpod. E depois temos aqui o Teacher Resources, onde nós temos uma série de recursos que a ferramenta vai disponibilizando, como webinars, ações de formação, cursos de treino, em que os professores podem acompanhar e verificar se têm interesse em participar. Cá em cima temos o menu Create, que é o mesmo que está aqui no Create. Temos o Quick Lunch, que nos permite aplicar algumas questões rápidas, por exemplo, se nós estivermos a trabalhar com a nossa turma e queremos colocar alguma questão rápida para obter o seu conhecimento sobre um determinado assunto, podemos usar questões de resposta aberta, permitir questão de desenho, questão com tempo, ou seja, nós podemos cronometrar para realizar a tarefa do aluno, ou um quadro colaborativo, onde os alunos podem colocar no imediato as suas respostas. Então, vamos começar de raiz, criando uma lição e depois quais são as funcionalidades dessa lição. Então, criando uma lição, vamos aqui Create Lessons, or Videos, or Google Slides. Então, nós podemos criar uma lição, onde nós podemos combinar conteúdo, vídeos e outras atividades. Portanto, a lição fica construída de forma completa. Podemos apenas disponibilizar um vídeo com questões para os alunos e, nesse caso, escolhemos a opção vídeos, que vamos explorar também dentro da lição, e podemos trabalhar em sintonia com o Google e, portanto, fazer aqui, criar lições usando o Google Slides. Então, vamos criar uma lição, ele vai abrir a aba da lição, vamos dar um título à nossa lição, por exemplo, vamos dar o título de Tecnologia para a nossa aula, a nossa lição, e depois aparece-nos aqui o Head Slide. Antes de nós adicionarmos qualquer slide, nós podemos também fazer upload de ficheiros, que podemos usar na nossa lição ou não, ou depois fazer esse upload quando nós estamos a preparar a nossa lição. Dentro do Add Slide, nós temos dois tipos de possibilidades. Temos a possibilidade de adicionar conteúdo, onde só vamos facultar conteúdo aos nossos alunos, nas diferentes tipologias que existem, e temos a possibilidade de adicionar atividades, que depois nós colocamos na sequência, como vamos ver, que achamos a mais correta para disponibilizarmos aos nossos alunos. Então, explorando todas as potencialidades, nós podemos, por exemplo, disponibilizar um vídeo, então disponibilizamos um conteúdo de vídeo, vai-nos remeter para aquela área onde nós podemos procurar vídeos que já existem, por exemplo, sobre ciência, vamos escolher aqui,
Vamos supor que nós queríamos explorar o tema de ciência e interessava-nos esta tabela periódica. Então eu vou ver e vou verificar que este vídeo, por exemplo, já possui duas questões colocadas aqui, que são estes pontinhos que estão aqui. Então eu tenho aqui a possibilidade de editar essas questões. Temos aqui então uma questão de escolha múltipla, multiple choice question, e neste caso uma questão de resposta aberta. Nós podemos editar essas perguntas, ele vai abrir e nós podemos, se não nos interessar, por exemplo, apagar essa pergunta. Então vamos fazer delete, ele vai retirar esta pergunta. E podemos fazer isto com as restantes. Da mesma forma que nós podemos ir vendo o vídeo e adicionando as nossas próprias atividades. Por exemplo, se eu quisesse adicionar uma atividade ao fim de 7 segundos, eu coloco aqui Add Activity e ele dá-me duas possibilidades de adicionar uma pergunta de resposta aberta ou uma pergunta de escolha múltipla e nós escolhemos então a forma que melhor entendemos para adicionar o recurso. Portanto, neste caso vamos cancelar, não quero guardar e voltamos. Uma outra possibilidade é adicionar slides, o que nos permite construir os nossos próprios slides dentro do aplicativo. Temos aqui os diferentes temas que nós podemos usar e escolher e as possibilidades que ele oferece em termos de recurso. Nos slides nós podemos usar texto, podemos usar vídeo, podemos usar imagem e GIFs, que são as imagens animadas. E podemos também fazer upload de ficheiros dentro dos nossos slides criados aqui no aplicativo. Portanto, temos todas estas potencialidades neste recurso. Ao adicionar outro tipo de atividade, podemos adicionar web content, ou seja, nós podemos introduzir o link da página que queremos que o aluno visite e a partir daí, por exemplo, depois construir uma atividade. Podemos adicionar uma imagem a 3 dimensões. Existe aqui um recurso de categorias, por exemplo, de lugares e coisas, antiguidades relacionadas com o meio ambiente, relacionadas com o corpo humano e a nível microscópio, em que o aluno pode analisar uma figura, por exemplo, a 3 dimensões. Então, nós podemos atribuir como uma atividade, por exemplo, quer colocar a célula animal para que o aluno tenha a possibilidade de ver a célula animal em 3 dimensões. Então, esta será a primeira atividade que nós colocamos aqui. Depois temos a possibilidade de colocar uma simulação. Existem simulações para a área da matemática e das ciências, do FET da Universidade de Colorado, onde nós podemos escolher e selecionar de acordo com o ciclo, Elementary School, Middle School, High School, da área da matemática, mesmo para as ciências. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu queria um conteúdo da área das ciências, Middle School. Então, eu posso chegar aqui e usar uma destas simulações que já existem e disponibilizar para o nosso aluno realizar como tarefa. Por exemplo, esta. Faço done, então o aluno sabe que vai ter aquela simulação ou vai saber que tem aquela simulação para realizar. Um outro recurso é o colocar um roteiro de viagem. Existem vários roteiros disponíveis e nós podemos, para além destes, pesquisar outros. E esse roteiro de viagem, o aluno vai explorá-lo, tendo em conta que o professor tem que ver o que é que existe nesse roteiro, mas que pode ser útil para construir toda uma abordagem de um determinado conteúdo a partir do roteiro de uma viagem a um determinado país. Por exemplo, vamos supor que eu quero aqui o Capitol Hill, Washington, D.C. Então, vou colocar ali, o aluno vai explorar aquele roteiro de viagem em termos de conteúdo. Podemos adicionar um vídeo da BBC e temos também aqui por temáticas e categorias, então a gente escolhe, nós escolhemos um vídeo, por exemplo, George Washington, o aluno vai visualizar esse vídeo de acordo com o que está disponibilizado nesse vídeo na BBC. Podemos adicionar um sway, que são animações e apresentações que já existem de diferentes temáticas e que nós podemos escolher, por exemplo, sobre animais, countries and continents, portanto, países e continentes, lugares famosos, eventos históricos e figuras, estações, e ainda temos a possibilidade de criarmos os nossos próprios sways também, se não encontrarmos nenhum que nos agrade. Então, vamos pôr que eu quero que o aluno, na execução dessa aula, veja, por exemplo, este sway sobre os anfíbios. Então, eu vou colocá-lo aqui na sequência da minha aula. Tenho também a possibilidade de fazer um slideshow, então eu posso ir montando várias imagens em diferentes formatos, portanto eu posso adicionar imagens no formato PDF, PNG ou o próprio PowerPoint e o aluno vai ver e vai vendo esse slideshow à medida que eu vou adicionando. E reparem que nós também podemos importar diretamente do Google Drive, do Dropbox ou do OneDrive.
Um outro tipo de atividade possível é áudio, então o professor pode, por exemplo, disponibilizar um áudio para os seus alunos. Ele também assume, a ferramenta permite que se disponibilizem áudios em diferentes formatos de ficheiro, MP3 ou Wave, por exemplo. Então eu posso ter um áudio de um exercício de listening, por exemplo, no caso das línguas, ou um áudio sobre um determinado conteúdo e posso disponibilizar para os meus alunos. E também posso ainda disponibilizar documentos em PDF. Isto em termos de conteúdo. Em termos de atividades, temos também uma inúmera possibilidade de recursos, por isso é que eu digo que é uma ferramenta bastante completa, onde o professor pode construir toda uma dinâmica de atividades em torno da sua aula e de um conteúdo, desde fornecer diferentes recursos em termos de conteúdo e, ao mesmo tempo, pedir aos alunos diferentes respostas em termos de atividades possíveis. Então, temos aqui uma possibilidade que é o Time to Clean, onde nós podemos criar um questionário onde o aluno tem que ir respondendo e acertando para ir progredindo, ou seja, quase como se fosse uma subida até chegar ao topo. Neste tipo de questionário, por exemplo, nós temos apenas questões de escolha múltipla, que tem um número ilimitado de opções e permite ter nas respostas, seja formato texto, seja formato imagem. Podemos ainda, na própria questão, adicionar uma imagem e controlar o tempo de resposta, que é o professor que decide. Então, neste tipo de atividade Time to Clean, nós temos que definir sempre um tempo mínimo de resposta para o aluno realizar. E temos uma limitação de 400 caracteres para a inserção de texto e permitem a inserção de caracteres especiais e de fórmulas, como é o caso da disciplina de matemática e física, muito útil. Um outro tipo de atividade é open-ended question, portanto é uma questão de resposta aberta, é outra possibilidade. Nós podemos aqui definir, por exemplo, vamos colocar uma questão só a título de exemplo, refira vantagens do uso de tecnologia em sala de aula, por exemplo. Tecnologia em sala de aula. Então, eu posso destacar, por exemplo, vamos supor que eu quero pôr a indicação a bold, então eu posso mudar o tamanho da fonte, colocar em itálico, negrito e sublinhado, traçar, posso ainda alterar a cor do sublinhado, colocar sombra, centrar o texto. Portanto, tenho todas as definições que tinha no Word, com caracteres em índice superior e inferior, por exemplo, e adicionar símbolos. E reparem que neste tipo de pergunta nós temos a possibilidade de ter até 1000 caracteres na formulação da pergunta, ou seja, podemos colocar questões com um documento extenso e temos a possibilidade ainda de adicionar vídeos, texto ou instruções de áudio. Portanto, o professor pode, para além de colocar a questão textual, dar uma indicação de forma auditiva para o aluno, oral. Da mesma forma que, se nós habilitarmos aqui Enable Student Audio Recordings, o aluno pode escrever, mas também pode dar a sua resposta em forma de áudio gravado, se o professor ativar esta funcionalidade a quando da realização. E podemos também, neste caso, deixar ou não, fica ao critério do professor, de limitar o tempo, ou seja, eu posso dizer que o aluno tem 5 minutos para responder esta questão, então eu posso definir aqui, por exemplo, que o aluno tem 5 minutos e ele sabe que vai ter 5 minutos e vai-lhe aparecer essa indicação quando ele iniciar a atividade. Então, vamos salvar e vamos colocar, cá está a nossa questão de resposta aberta. Um outro tipo de questões é matching pairs, onde nós podemos ir colocando imagens ou texto, onde o aluno vai associando imagem com texto com texto ou imagem com imagem, portanto, que é muito útil em algumas situações, por exemplo, questões de conceitos, associação de termos, até nas línguas, por exemplo, e que existem várias atividades, portanto, matching pairs. Depois temos uma outra possibilidade ainda, que é o quiz, que são as habituais questões de escolha múltipla que nós vamos colocando. Podemos sempre, neste tipo de questões, adicionar também o tempo, se for o caso. Podemos adicionar imagens, vídeo ou instruções de áudio. E temos as possibilidades de resposta, que neste caso são apenas textuais. Portanto, no quiz nós só temos respostas em formato de texto, não temos a possibilidade de inserir imagem.
Depois temos ainda um outro tipo de questões, que temos várias possibilidades. Então temos, por exemplo, o Flipgrid, ou seja, o aluno pode realizar uma atividade na forma de vídeo, neste aplicativo que é o Flipgrid, e o professor pode pedir essa atividade, tendo que indicar aqui o link do Flipgrid, e o aluno depois coloca também aqui o link do seu vídeo para que o professor possa corrigir depois a atividade na forma de vídeo. Temos ainda um outro tipo de questões, vamos cá ver. Temos, por exemplo, a possibilidade de desenhar, Draw It. Então, nós podemos solicitar ao aluno uma tarefa de desenho, em que ele pode, por exemplo, exportar o seu desenho ou então começar a construção de um modelo do Canvas que esteja vazio, de acordo com as instruções. Podemos colocar instruções, temos até 1000 caracteres para colocar instruções. Mais uma vez, permite a inserção de vídeos, recursos de áudio ou outro tipo de recursos de mídia, e podemos, mais uma vez, colocar a atividade com ou sem tempo, se for o caso. Uma outra possibilidade ainda de atividade são o quadro colaborativo, que é fantástico para os alunos interagirem em tempo real. Então eu posso colocar, por exemplo, uma imagem no meu quadro colaborativo, posso dar um título ao meu quadro colaborativo e colocar, por exemplo, a descrição ou pergunta. E tenho aqui a escolha do estilo. Vamos supor que eu quero dizer, por exemplo, o nosso tema será a tecnologia, e os alunos podem falar sobre o uso da tecnologia na sala de aula. Então eles vão introduzir as suas opiniões, eu escolho o formato, o layout do meu mural e os alunos vão respondendo. Faço save, então o quadro colaborativo vai aparecer na minha lista de atividades. Uma outra possibilidade é poll, que são as questões que permitem fazer sondagem sem qualquer identificação. E aqui nestas sondagens temos também a opção de colocar sondagem com tempo ou sem tempo, de adicionar recursos de vídeo ou áudio se for o caso, e podemos permitir que o aluno selecione mais do que uma opção. Então são várias possibilidades que tem esta ferramenta. E no caso de outra possibilidade é preenchimento de espaços. Por exemplo, se nós colocarmos aqui a tecnologia tem vantagens na sala, no processo de ensino, por exemplo, no processo de ensino. Então, vamos supor que eu quero fazer um preenchimento de espaços com base nesta frase ou num texto. Então, eu escolhi o layout, vamos supor que eu quero este layout, por exemplo, faço next. Ele vai me pedir para eu selecionar as palavras que eu quero que estejam em falta no texto. Então, tecnologia e, por exemplo, ensino. Aparecem ali, está feito. Então, aqueles dois espaços vão aparecer em branco e o aluno tem que colocar, preencher os espaços com as palavras no lugar correto. E a última possibilidade é testes de memória. Então, nós podemos fazer testes de memória com texto ou com imagens, colocando imagem e texto também, e podemos escolher, por exemplo, entre 6, 8 ou 12 pares, e podemos assim que os alunos associem imagens a texto ou façam aquele teste de memória que é descobrir a localização. Reparem que cá em cima aparece-nos a indicação do tamanho da nossa aula, neste momento está com 3.1 megabytes, e esta será a ordem pela qual os alunos vão visualizar, que eu a qualquer momento posso alterar. Vamos supor que eu queria que os alunos comecem por fazer a tarefa do quadro colaborativo, então eu coloco essa opção em primeiro lugar. Depois eles vão ver, por exemplo, a animação em 3D, fazem a simulação, vão fazer a interpretação do roteiro de viagem que eu disponibilizei, depois vão visualizar o vídeo da BBC, depois vão visualizar a apresentação sobre os anfíbios, vão responder à pergunta de resposta aberta e, no fim, preenchem os espaços em branco. Então, agora, eu posso sempre fazer a previsão da minha aula como ela está. Então, vamos fazer aqui, ele vai gerar o preview. E temos aqui o mural colaborativo, o aluno vai escrever o uso da tecnologia em sala de aula, por exemplo, pode escrever vantagens, só para vermos como surge, e vai postar. Ele pode também postar imagens. Então aparece aqui o post do aluno e qualquer pessoa que tenha acesso ao mural pode depois, por exemplo, clicar no coraçãozinho para dizer que gosta. Segue a etapa seguinte, depois tínhamos o modelo a 3 dimensões, cá está ele, esta é a forma como aparece aos alunos. Depois de visualizar a 3 dimensões, temos a simulação do FET, que vai carregar, então o aluno pode
trabalhar aqui com as questões, não é? Vai fazer aqui, por exemplo, alterar a massa, alterar a fricção, o speed, colocar o speed, então vamos por aqui que ele vai descer, então ele vai estudar esta simulação e pode alterar fazendo todas as possibilidades que o simulador permite. Passamos à próxima tarefa que eles tinham para fazer, que é visualizar então o roteiro do que nós tínhamos disponibilizado. Portanto, o aluno pode ver realmente na versão panorâmica essa imagem ou esse local que escolheu. Depois irá visualizar o vídeo que nós em seguida, ele teria, então, o SOA sobre os anfíbios, então ele vai visualizar a apresentação que já estava disponível, depois vem a questão de resposta aberta e no final teríamos, então, o preenchimento de espaços, cá estão as palavrinhas. E, portanto, temos aqui uma aula bastante completa. Visualizamos, fazemos save and exit e saímos da nossa aula. Ele está a fazer, está a guardar, portanto, está a salvar as nossas alterações e depois temos aqui 3 possibilidades, que é, primeiro, fazer uma live participation e Zoom, que nos permite fazer, na versão gratuita, apenas um encontro, por isso temos de ter isso em atenção. Então, make this meeting Zoom, então ele vai dizer que nesta versão nós só temos uma possibilidade, então vamos partilhar o link com os nossos alunos, que pode ser partilhado por e-mail, via redes sociais, disponibilizar apenas o link, colocar no Google Classroom, no Microsoft Teams, por exemplo. Podemos ter a possibilidade de, deixem só, porque nós tínhamos dado início e vamos terminar aqui. Então, yes. Uma outra possibilidade é apenas fazer uma live participation. Mais uma vez aparece a informação que isto só é possível uma vez na versão gratuita ou simplesmente atribuir o código ao aluno. Ao atribuir este código ao aluno, o aluno vai entrar no Nearpod e vai realizar todas as tarefas na sequência que nós disponibilizamos. Depois temos aqui uma possibilidade que é muito útil, que é obrigar o aluno a responder, portanto, require student responses, e não deixar que eles avancem sem responder, ou seja, para eles fazerem a sequência didática que o professor construiu na planificação da sua aula. Depois temos aqui a possibilidade de deixar o questionário ou a nossa atividade aberta durante um período de tempo. Aqui está, por exemplo, de 6 de dezembro até 5 de janeiro. Nós podemos alterar e, portanto, permite-nos também visualizar o progresso dos nossos alunos, que neste momento, como não temos nenhum aluno, não conseguimos ter acesso. E, portanto, como vocês podem visualizar, são muitas as potencialidades desta ferramenta digital, bastante completa para diversificar o tipo de conteúdo que nós queremos disponibilizar, o tipo de questões que os alunos podem realizar, ou seja, o professor pode diversificar de uma forma bem diferente o tipo de atividades, o tipo de conteúdo, e o aluno vai certamente ter uma aprendizagem bem significativa usando este tipo de recurso. É uma ferramenta gratuita que trabalha em sintonia com o Classroom, por exemplo, com o Microsoft Teams, o que significa que o professor pode aliar esta ferramenta a outras que já utiliza. O mesmo acontece no tipo de respostas que o aluno pode dar, porque o aluno pode responder de forma escrita, como pode, se o professor permitir, gravar áudios ou vídeos na realização das suas tarefas. Portanto, esperemos que esta ferramenta vá ao encontro das vossas necessidades, que vocês a possam utilizar nas vossas aulas, seja de forma presencial, seja de forma remota, e já sabem, qualquer coisa entre em contacto connosco, estamos aqui para vos ajudar e tirar as vossas dúvidas, ok? Encontramos-nos então no próximo episódio.